Vamos lá, meus irmãos. Boa tarde, né? Embora poucos aqui, mas nosso Deus está aqui conosco, né? Quem está com Deus está com a maioria. Isso nos motiva. Então, hoje vamos seguir aí com os nossos estudos a respeito das disciplinas espirituais. E hoje nós vamos falar sobre uma disciplina muito interessante, né? Que é o uso de anotações, ou mais especificamente, um uso de um diário, né? Na sua vida devocional, né? No seu relacionamento com Deus. Então, antes da gente começar, eu vou estar orando para nós começarmos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um domingo termos o privilégio, ó Pai, de estarmos juntos, ó Pai, em torno da Tua palavra, buscando te conhecer mais, ó Pai, e em específico neste assunto, ó Pai, a respeito, Senhor, dos esforços e das atitudes, ó Pai, que nós podemos fazer, ó Pai, a fim de estarmos mais engajados, ó Pai, com uma vida que busca agradar ao Senhor em todas as coisas. Ó Pai, que meus irmãos possam estar sendo fortalecidos, ó Pai, com este assunto, com estes ensinos, assim como a minha vida também tem sido fortalecida, Pai, e que possamos, ó Pai, juntos sermos aperfeiçoados por meio da Tua palavra, Pai, a fim de sermos uma igreja saudável, uma igreja que glorifica a Ti, Senhor, através de membros que buscam, Senhor, agradar ao Senhor em todas as coisas. Peço que o Senhor me capacite, peço que o Senhor abençoe essa transmissão, para que não hajam interferências, ó Pai, que atrapalhem, Senhor, na aprendizagem, ó Pai, no ensino, Pai, e que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. Esse tema, ele é muito interessante, né? Mas eu confesso que quando eu olhei o índice, eu estava torcendo para que esse tema caísse sobre o Marcelo, porque eu não tenho essa prática de ter um diário, né? Infelizmente hoje, diferente das outras disciplinas, eu preciso ser humilde, sincero com os irmãos, de falar que eu aprendi algo, que vou ensinar algo para os irmãos, que eu ainda não experimentei, pelo menos no nível que o autor do livro ensina, né? Para não dizer que eu não tenho nenhuma prática de anotação, eu tenho sim o costume de ter os registros a respeito das minhas orações. E para isso eu uso o aplicativo YouVersion, o aplicativo da Bíblia, mais utilizado no mundo hoje. Esse aplicativo aqui da Biblinha, não sei se os irmãos conseguem ver. Esse aqui, ó, a Biblinha marronzinha, que ele tem como você fazer várias anotações nele e também tem uma lista de orações, né? Então, eu tenho aqui várias listas sobre coisas específicas da minha vida e também de outras pessoas. E é muito legal ver como que a sua vida de oração melhora e se desenvolve quando você usa essas listas e vai atualizando elas. Então, ainda que seja muito pouco, eu tenho essa prática, né, na minha vida de oração, de usar anotações, mas hoje nós veremos uma maneira mais ampla de utilizar as nossas anotações com o propósito de alcançar a piedade. Então, se alguém tiver o costume de usar anotações, se alguém tiver o costume de usar um diário, fique à vontade para dar a sua opinião, para dar algum tipo de exemplo, né? As aulas sempre foram interativas e hoje podem ser mais ainda. Infelizmente, eu careço um pouco de experiência com esse tipo de disciplina espiritual, que é o uso das anotações. Então, outra questão diferente também, meus irmãos, com a questão das anotações, é que não há um mandamento explícito, nem implícito, quanto a fazermos anotações e termos um diário da nossa vida espiritual, né? Diferente da absorção bíblica, diferente da vida de oração, diferente do evangelismo e das outras disciplinas que nós tratamos, nós não temos um mandamento para que a gente registre, para que a gente escreva, né? Mas nós temos aí um lastro
na história da igreja de homens que praticam o uso das anotações, o uso do diário. Nós temos até livros baseados em diários, como alguns livros do Jonathan Edwards, do David Brainerd, os missionários do Jim Elliot e alguns outros missionários, Martin Lloyd Jones, o próprio Charles Spurgeon, né? Grandes homens aí de Deus da história da igreja que tinham esse costume, e a gente vê como que isso pode ser importante. Mal não vai fazer, né? Mal nenhum vai fazer. E a gente consegue perceber também que muitos salmos e também o livro de Lamentações são registros de conflitos e também prazeres espirituais, né? Os autores dos salmos e Jeremias, Lamentações de Jeremias, são ali expressões por escrito de sentimentos que eles estavam tendo por conta de Senhor, tanto de conflitos quanto de dificuldades na vida, de perseguições. Nós vemos alguns salmos de Davi, né? Também também são registros de confissão de pecados, né? E também bons momentos, né? Também de exaltação, de louvor ao nome do Senhor. Então nós temos informação bíblica, mas não talvez dessa forma como vai ser proposta aqui. Então, o objetivo dessa aula não é trazer um fardo sobre os irmãos, né? Trazer uma obrigação, mas encorajar realmente a fazerem o possível, assim como eu fui encorajado, né, a melhorar as anotações das minhas orações e também começar a utilizar de anotações, a gente vai ver de insights bíblicos, né, e outros tipos de registro, o quanto isso pode ser útil e abençoador, né, na vida do crente. Ter um diário fazendo anotações é uma maneira da gente consolidar e preservar as nossas experiências com Deus e compreensão das Escrituras, né? Porque às vezes nós temos pensamentos, nós temos insights, né? Nós temos compreensões da Escritura, mas a gente esquece. E quando você anota, isso pode ser, fica registrado de uma maneira melhor, né? Você pode usar isso depois, essa anotação, ou pelo simples fato de escrever, isso grava melhor na sua mente e no seu coração, né? Então, nós podemos também ver o nosso progresso ou regresso também em determinadas situações e dificuldades da nossa vida. Se você for sincero nas suas anotações, você vai colocar também os seus pecados, momentos em que você falhou, momentos que você pisou na bola. Depois você vai poder voltar neles e ver se você tem, nas outras experiências que você tem tido parecida com aquilo, se você tem crescido ou se você tem regredido, né, no desenvolvimento das virtudes de Jesus, para usar aí o linguajar da nossa exposição aos Colossenses na terça-feira, né? Então é isso, meus irmãos. Alguém aqui, né, tem o costume de fazer anotações em seu período devocional? E se sim, poderia compartilhar com a gente? Vinícius, o que eu costumo fazer é justamente o seguinte: à medida que eu vou fazendo minha leitura, eu vou colocando notas, né, na Bíblia. Eu tenho usado um aplicativo eletrônico também da Bíblia, e é muito legal porque depois de tempos, né, a gente está passando por algum lugar e acaba encontrando uma anotação que foi muito preciosa naquele dia e muitas vezes acaba sendo no próprio dia. Eu também costumo fazer anotações das pregações, né, de todas as pregações que eu ouço, e isso me ajuda bastante, né? E no passado eu tinha o hábito eu viajava todo dia de ônibus, né, para São Paulo. Então, durante a viagem, eu fazia a leitura bíblica e, à medida que fazia a leitura, eu ia anotando. Tem esses cadernos guardados até agora, até hoje, né? Legal, então, é muito gostoso, é muito legal. Mas não é na profundidade que o livro sugere, não. Entendi. Mais alguém? O Vinícius? Oi, pastor.
eu tinha um sistema, né, de cartõezinhos 3x5, em que eu tinha uma caixa, e tenho até hoje, né, uma caixa em que eu me dedicava nos meus momentos de orações, que tenham todos os detalhes. Eu tenho isso até hoje guardado, né? E é um sistema que, que nos ajuda a orar com regularidade, quer dizer, todos os dias você marca a data quando você está orando, qual horário que você termina, começa, qual horário que você termina. Ou seja, para você ter assim um histórico de quanto tempo você passa em oração. Mas eu falo o seguinte, é preciso tomar muito cuidado, porque senão você vai se tornar uma pessoa muito legalista, ou você vai se tornar uma pessoa muito envaidecida dos seus atos, que foge ao propósito do seu momento de oração, né? E eu diria assim, eu tenho horário que acordo, né? Vamos dizer assim, coloca o início da oração e quando termina a oração. Mas existe também um processo, né, durante esse tempo de oração, que começa com agradecimento, começa com confissão, que são aqueles passos da aproximação diante de Deus, né? E são divididos por Entendi. sessões em cartões, Muito bom. Assim. Exatamente. A gente vai... Já terminou, pastor? Não, ainda não. Então, em sessões que são detalhadas Alô? assim. Alô, alô. Não está ouvindo, não? Está ouvindo, não? Alô. Acho que congelou lá, pastor, mas pode seguir. Está ouvindo? Então, o que eu estou falando assim, né? Nossa, que é dividido por... Pastor, eu acho que o Vinícius que está com a coisa lá meio irregular. Ah, tá. Mas posso continuar falando ou não? Pode sim. Ah, tá. Então, é dividido por setores, né? Um dia eu posso mostrar para os irmãos. E dentro desses setores tem o que eu chamo também, por exemplo, de anotações devocionais, que aqui no momento da oração eu vou anotando aqueles detalhes que depois eu posso lembrar, quer dizer, e também tem as respostas que eu obtenho das orações guardadas, né? Então, quer dizer, eu posso chegar naquela sessão de respostas atendidas e depois verificar como Deus é grandioso nas suas respostas para comigo. Então, quer dizer, é o sistema que eu tenho, né? Um sistema que foi mantido, mas precisa tomar muito cuidado na sua humildade, né? Para você não se tornar uma pessoa que vai querer mostrar isso como exemplo de santidade, de devocional, de piedade, né? É muito perigoso. Você precisa tomar muito cuidado para ser muito humilde, né? Eu estou falando naturalmente isso porque o Vinícius perguntou, mas é necessário ter justamente essa disposição de humildade ao fazer um sistema como esse. Mas eu tenho. Pronto. Legal, pastor. Muito bom. Realmente, o autor, ele dá esse alerta e ele fala assim, olha, se propõe a fazer, mas quando você não fizer, não se sinta culpado. Tenha o não fazer como um alerta, mas não necessariamente como um pecado. Diferente da oração, por exemplo, você não orou, você não está lendo a Bíblia, é diferente, você está em pecado, né? Agora, se você, poxa, correria, não consegui fazer as minhas anotações, você não precisa tratar isso como um pecado, mas se começar a ser recorrente, isso pode te alertar, porque às vezes você pode estar com outros pecados, outros problemas, e a falta de anotações pode ser um indicador para isso, né? Mas muito bom, pastor. Muito obrigado pela sua contribuição. Mais alguém gostaria de compartilhar o uso de anotações? Então, vamos seguir em frente, então. Tá todo mundo me ouvindo? Caiu a minha conexão, mas voltou. Vamos lá. Então, meus irmãos, vou trazer aqui alguns valores, né? Algumas coisas boas que o uso das anotações podem agregar aí à nossa vida devocional, né? Embora não seja algo imprescindível, essencial, algo que só vai vir para somar, né? Desde que feito com devido cuidado. Então, ela ajuda no entendimento e na avaliação de si mesmo. O que o autor quis dizer com isso? Você consegue ali ver se há progresso ou regresso, né, em relação a algumas situações que são costume na sua vida. Por exemplo, você passa por uma situação
constrangedora no trabalho, por exemplo, com uma certa recorrência, né? E você tem o costume de fazer as anotações do seu dia, do seu diário, né? Você consegue ver como que você respondeu a essas situações difíceis no seu trabalho ou no relacionamento com a sua esposa. Você cria um histórico, você cria uma base de dados que pode ser analisada depois, né? Então, quando você vai trabalhar com, por exemplo, com controle de qualidade, né? Vou dar um exemplo aqui bem frio, mas talvez pode ajudar. É imprescindível que você tenha um registro de todo o processo produtivo para você saber qual o comportamento da produção para a qualidade final daquele produto ou serviço. Da mesma maneira, as anotações num diário pode nos ajudar a ver como é o desenvolvimento das virtudes de Jesus na nossa vida, né? Se nós estamos conseguindo, ou examina-te a ti mesmo, né? Então, isso pode ser uma maneira. Porque às vezes você faz um examinar a si mesmo só de uma maneira introspectiva, né? Em oração ou meditando. Poxa, eu estou pisando na bola nisso e aquilo. O que vai acontecer? Vai apagar, né? A memória RAM é uma memória temporária, vai apagar. Agora, se você tem um caderno, você tem uma memória ROM. Então, aquilo fica gravado ali, né? Fica escrito ali, a não ser que você perca, a não ser que pegue fogo, sei lá, você venha perder o arquivo, mas, tá, de certa forma, os seus pensamentos estão consolidados ali. Então, isso pode nos ajudar na avaliação de nós mesmos. Também é interessante, ele não falou isso, mas é interessante você aliar as anotações com a prática do jejum, porque você começa a perceber como fica o seu comportamento quando você está sem alimento, né? Você fica hungry, né? Começa a ficar ali estressado com a falta de comer. Então, você vai anotando ali e vai vendo como você se comporta. Também pode ser útil para isso. Também ajuda na meditação. Como eu disse, é uma consolidação dos seus pensamentos. Algo que poderia ficar vago, algo que poderia ficar só no mundo das ideias, agora está ali e você pode depois avaliar aquilo e ver se, poxa, será que isso que eu estou escrevendo, às vezes você pode estar escrevendo você pode estar pensando numa coisa errada, uma coisa que não é biblicamente correta, mas aquilo precisa ser analisado. A melhor forma de ser analisado é você lendo aquilo, né? E depois comparando com as escrituras e com a sã doutrina. Então, o uso das anotações pode nos ser de grande valia a respeito da meditação, né, na palavra de Deus e na aplicação dela à nossa vida cotidiana. Outro valor que pode ser agregado é que ajuda na expressão de pensamentos e sentimentos ao Senhor, né? Na década de 80 e 90, a igreja brasileira foi muito abençoada com músicas, né, feitas por irmãos nossos aqui, brasileiros mesmo. E eram fruto do quê? De uma vida muito devocional que eles tinham, e até mesmo o costume, às vezes, deles saírem com o violão aí e ficarem sozinhos, às vezes até no meio do mato, meditando com o Senhor, e só um violão, uma caneta e um papel, né? E dali saíram muitas músicas bonitas, como, por exemplo, do Grupo Logos, ou do Koinonia, que nós cantamos hoje pela manhã. Então, os salmos, como eu falei no começo, né, na introdução da aula, são a consolidação de expressões e sentimentos ao Senhor, porque a escrita é uma maneira também de fazer arte, né? Poesia, por exemplo. Então, você pode louvar ao Senhor através da arte, né? A arte é um meio de adorar a Deus, é uma expressão, e a literatura, a escrita também é uma forma de arte. Então, você vai estar adorando a Deus quando você, por exemplo, escrever os seus pensamentos a respeito dele, as afeições do seu coração, os seus sentimentos, as suas orações, né? Então, ter esse hábito, eu acredito que possa ser muito abençoador, e de repente você pode aí até descobrir algum dom para compor alguma música bonita, né? As melhores músicas que nós cantamos, também dos inários, né?
Voz de Melodia, HCC, Cantor Cristão, surgiram nesse contexto de anotações de sentimentos, né, que os compositores tinham. Geralmente, músicos, artistas são pessoas mais voltadas à escrita também, né, ao registro das afeições do coração. E quando a pessoa é crente, essas afeições têm a ver com o Senhor, então ela pode expressar ali no papel também isso. Outro valor também é que você lembra os feitos do Senhor, né? Você teve aquele dia que você recebeu uma bênção do Senhor na sua vida, ou que você descobriu alguma doença, né? Alguma coisa, e você tem ali uma base de dados, né? Você tem ali como ter registrado os feitos do Senhor na sua vida. Depois você pode ver o quanto o Senhor cuidou de você, né? Às vezes eu conheço algumas pessoas que passaram por momentos difíceis e Deus os abençoou e Deus os livrou de muitas dificuldades. Eu pergunto, mas quando foi isso? Ah, eu não lembro se foi em 2008 ou se foi no final de 2009. Poxa, isso é uma coisa muito ruim, né? Isso é até uma falta de consideração, Deus ter feito algo na sua vida, como, por exemplo, curar o seu filho, ou, sei lá, você estava há muito tempo desempregado e Deus te deu um emprego, e, poxa, você não lembra nem a data disso, né? Assim como também no casamento, quando o marido esquece a data, né, do casamento, a esposa fica brava. Eu acredito que Deus não deve ficar muito feliz com a gente quando Ele nos abençoa e a gente não tem nenhum tipo de registro a respeito dessa bênção, né? Então, as anotações podem nos ajudar a lembrar dos feitos do Senhor e registrar até mesmo em detalhes, né? Isso, né? Querido diário, né? Hoje, Deus me abençoou com um emprego depois de tantos meses. Hoje, eu fui curado de tal enfermidade. Hoje eu terminei um tratamento médico, né? Hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que eu gostaria muito de ter conhecido e tudo mais. Então, as anotações nos ajudam a lembrar dos feitos do Senhor. Outro valor que pode ser agregado também à nossa vida devocional é que ajuda na criação e na preservação da herança espiritual. Essa parte eu achei muito interessante. Com certeza o pastor Flávio vai deixar aí para a família dele um legado, né? Essas anotações bem preservadas, e os filhos, os netos e os bisnetos vão poder saber um pouco da história do vovô, porque tá tudo bem anotadinho ali, né? Com a sua prática. Então, de certa forma, você consegue registrar e deixar legados para a posteridade quando você faz o uso, né, das anotações. Eu tenho um exemplo disso que, por exemplo, a Bíblia que eu uso, eu mudei de Bíblia com o falecimento da minha mãe. Eu peguei a Bíblia dela, que inclusive era o mesmo modelo que o meu, mas tem anotações muito bonitas. Isso, de certa forma, me encoraja, né? Por exemplo, aqui na última página tem algumas impressões dela, onde ela fala que a felicidade é uma escolha e não um sentimento, baseado em Filipenses capítulo 4. Ela fala que fé é o que nos leva a crer em Deus e suas promessas, enxergando todas as situações do ponto de vista dele. Tudo é para o nosso bem. Olha só, é um registro que a minha mãe fez, está aqui. O sofrimento causado por escolher servir a Deus é uma das maiores maneiras de glorificá-lo. E se ela não tivesse escrito isso? Isso faz muita diferença na minha vida. Isso me encoraja. E sobre contentamento, ela escreveu aqui, ó, no finalzinho, que estar contente quer dizer estar satisfeito, sem precisar de mais nada, baseado em Salmos 23, versículo 1. Né? E eu encontro, às vezes, pelas páginas, algumas outras anotações. E na primeira página está escrito que glorificar a Deus é nos alegrarmos nele para sempre. Né? Então, quando nós deixamos registros, nós criamos e preservamos uma herança espiritual. Não fica só na tradição oral, entendeu? Quanto mais registros nós tivermos, melhor. E foi exatamente isso que nosso Deus fez conosco, né? Ao revelar
ao se revelar a nós por meio da sua palavra. Pode falar, Marcelo? Sim, Vinícius, eu achei muito legal isso, porque eu acabei de lembrar de três coisas, né? Eu encontrei há algum tempo, encontrei não, né? Eu estava organizando minhas coisas e encontrei a primeira Bíblia que eu ganhei quando me converti, né? E a dedicatória é bem legal. Só que quando eu era criança, a minha bisavó deixou para mim e para o meu irmão um Novo Testamento, também muito jóia, a dedicatória, né? E no fim tem aquela história que vocês já, quase todos já ouviram, né? A história do meu bisavô materno, que foi um dos primeiros pastores, né, presbiterianos do Brasil, e que a história está registrada. Então é muito gostoso isso. Sim, com certeza. A gente replica, quando a gente anota, a gente replica uma herança espiritual que nos foi deixada, né? Aquilo nos fortalece e também vai depois fazer eco, né? E isso mexe com a gente, realmente nos comove, né? Nos fortalece. Muito bonito o seu testemunho, Marcelo. Obrigado por compartilhar com a gente, viu? Então, meus irmãos, outra coisa também que pode ser agregado, que ajuda a esclarecer e articular insights e impressões, né? Principalmente a gente que tem a rotina de pregação e ensino, né? Pelo menos na minha parte, a maioria dos meus sermões e estudos, eles surgem de uma maneira bem intencional mesmo, onde eu sento e me dedico a produzir determinado conteúdo, né? Quer sermão, quer aula. Mas acontece também de isso surgir durante a leitura devocional, né? Só que se pular ali uns pontos de um sermão enquanto eu estou lendo e eu não registrar aquilo, eu vou perder, entendeu? E eu não vou conseguir articular aquilo depois. Então, quando eu anoto as minhas compreensões das escrituras, isso me ajuda depois a desenvolver aquele pensamento, né? Então, ajuda a esclarecer, a articular insights, impressões. Todo mundo sabe o que é um insight, né? Insight é quando você está tranquilo e, de repente, você é esclarecido de algo, né? Você tem uma ideia, né? Né? O antigo eureka, né? Então, insight seria isso. Então, anotar nos ajuda a esclarecer e articular essas coisas, para que não fique no vago, mudo das ideias. Então, ajuda também no monitoramento de objetivos e prioridades. Por exemplo, você tem como prioridade determinada disciplina e você entende que aquilo vai glorificar o Senhor, como, por exemplo, fazer uma atividade física, né? E você sabe que vai chegar no final do dia, você vai lá abrir o seu diário e contar e deixar registrado ali se você cumpriu ou não. Então, fica ali um registro e te ajuda a monitorar para saber se você está cumprindo com os objetivos ou com as prioridades que você fez com o Senhor para a sua vida, né? Então, as anotações nos ajudam muito nisso. E também ajuda na manutenção de outras disciplinas espirituais, né? Como, por exemplo, a oração. Então, quando você usa do diário, das anotações, isso te ajuda, é uma maneira de integrar as outras disciplinas, porque você vai anotar o quê? Você vai anotar a compreensão que você tem da leitura devocional, você vai anotar as questões de oração, você pode anotar pessoas para quem você evangelizou, você pode anotar os momentos de serviço que você teve. Perceba que todas as disciplinas que nós tratamos anteriormente, elas podem ser integradas e registradas através da disciplina das anotações. Isso que eu achei muito legal. Aí, de certa forma, você consegue ter ali indicadores de como anda a sua vida. Tem gente que às vezes você pergunta para a pessoa como é que está a sua vida, ela não sabe dizer por quê. Porque ela não tem nenhuma prioridade, ela não registra nada. Para quem não tem um destino certo, qualquer lugar que esteja indo está bom. Então, as anotações nos ajudam até mesmo no nosso planejamento,
entendeu? No planejamento de vida, a curto, médio e longo prazo. Então, você faz essa manutenção, você integra tudo e registra tudo. E isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Eu fui muito encorajado a começar a fazer essa disciplina. Espero que os irmãos também sejam encorajados. E leiam também o livro, né? Quem não tem o livro, compre e leia os outros capítulos e esse também, porque aqui eu só estou fazendo uma aula mais geral, mas ele passa várias dicas e dá vários exemplos, até mesmo mais práticos, né? De como fazer isso. E quais são os meios de se manter um diário? Porque eu estou falando aqui de anotação, mas... Tá com menos Oi, pode falar. Tá com menos de 1 minuto. Você vai querer voltar ou vai terminar a aula por aqui? Não, vamos voltar. Vamos fechar e abrir outra. Eu vou precisar de mais uns 8 minutos, ó. Legal. Então vamos encerrar esse agora e voltamos no mesmo link, tá bom? Tá bom. Fazer isso. Aí que tá. Como não há um mandamento, também não tem uma forma correta de ser feito. O correto é você fazer, né? Então, não tem um jeito errado de se fazer. Mas tem algumas dicas baseadas já na prática de muitos irmãos, como, por exemplo, o pastor Flávio falou dos cards, né, de oração, os cartõezinhos de oração que ele faz. Pode ser uma forma de você fazer essas anotações. Então, primeira coisa, para já desmistificar, você não precisa ir lá na papelaria e comprar aquele planner de R$115, né? Todo bonitinho, cheio de etiquetinha. Você pode usar um caderno simples, um caderno aí da sua casa, aquele caderno velho, você pode usar ele. Arranca as folhas que não são necessárias e começa a usar ele e faça ali as suas anotações. Pode ser num caderno simples. Outra opção também é usar um fichário, né? Um fichário onde você vai ter a liberdade de colocar folhas, até mesmo menores, que caibam dentro da sua Bíblia. Depois você vai colocando ali no fichário, aí você faz as suas anotações. Também pode ser um arquivo Word, né? Se você, por exemplo, trabalha no escritório como eu, você está sempre... Eu estou sempre com o computador na minha frente, né? Ou em casa ou no escritório. Se eu não estou no trabalho, eu estou em casa estudando. Então, para mim, é sempre muito fácil ter um arquivo Word do computador para eu ir fazendo isso, ou de algum outro aplicativo, bloco de notas, não sei. Hoje, nós temos também os blocos de nota do seu smartphone e outros aplicativos de anotação, como o Evernote, por exemplo, o Keep do Android, né? O próprio bloco de notas do Mac ou do seu iPhone, se você usa iPhone, né? O que não falta, gente, é aplicativo. Se tem algo que tem no mundo hoje, é aplicativo, né? Então, você pode usar no seu celular. Eu não acho que seja muito legal. Eu acho que isso pode, sei lá, tirar um pouco sei lá, de uma coisa mais íntima, né? Como é a escrita. Mas se é o único recurso que você tem e que você se adapta, é melhor você fazer no celular do que você não fazer, né? Então, como não há jeito errado de fazer, faça no celular. Como, por exemplo, eu uso o aplicativo da Bíblia, o YouVersion, para fazer as minhas listas de orações, né? E buscar ter constância, mas não se culpar quando não registrar seu dia, mas poderá tomar isso como um alerta. Então, tem que tentar. Você não diga que você não consegue se você antes não tentou, entendeu? E o fato de você falhar e não conseguir não significa que não é para você, porque talvez você pudesse ter tentado um pouco mais, né? Então, use outros meios aí, né? Use a sua criatividade, né? O pessoal fala que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Porque ele é muito criativo. Então, use da sua criatividade aí, dá um jeito de registrar os seus pensamentos, as suas impressões. Podem ser na formato de um diário, né? Que você começa lá dia 8 de novembro de 2020. Comecei o dia indo na igreja, pode ser nesse formato de escrita de diário, pode ser apenas frases e pensamentos. Faça alguma coisa, né? Que eu garanto para você que mal não vai fazer e com certeza vai agregar valor aí à sua vida devocional. E concluindo, irmãos, assim como todas as disciplinas,
as anotações podem ser produtivas em qualquer nível de envolvimento com elas. Ou seja, será sempre proveitoso, independente da sua habilidade. Então, por exemplo, o que ele diz que é assim como todas as disciplinas? Por exemplo, a pessoa tem dificuldade com leitura, né? A pessoa que lê mal ou não consegue ler. Isso significa que ela não precise ler a Bíblia? Não, leia a Bíblia. Ainda que você leia com dificuldade, é melhor você ler com dificuldade do que você não ler. Ah, eu tenho dificuldade para orar. Mas ore. Entendeu? É melhor você orar do seu jeito, a sua maneira, e nós ainda temos uma promessa de que o Espírito Santo, né, nos auxilia com gemidos inexpressíveis, porque nós não sabemos como orar. Da mesma maneira, ore mesmo sem saber. Você, nossa, mas eu escrevo tão mal, a minha letra é feia. Primeira coisa, é só para você ver mesmo. Né? É uma coisa pessoal. Eu não escrevo direito. Sabe por que você não escreve direito? Porque você não escreve. Entendeu? Sabe por que você não lê direito? Porque você não lê. Se você insistir em ler, você vai adquirindo repertório. E você começa a ler melhor. A sua segunda leitura da Bíblia vai ser melhor do que a primeira. E assim subsequentemente. Então, a sua dificuldade no orar está simplesmente pelo fato de que você não ora. Se você se esforçar mais, você conseguir melhorar a qualidade da sua oração. Então, vai ser sempre proveitoso ao uso das anotações, independente se você for bom nisso ou não. E assim como em todas as disciplinas, as anotações requerem persistência durante tempo de sequidão. Ou seja, nem sempre você vai estar inspirado para anotar, né? Vai ter momentos do dia que você não vai querer, mas insista, faça sem ter vontade mesmo. Planeje persistir. Ele coloca um trecho lá do diário, não lembro se é do George Miller ou do David Brenner, que ele escreveu assim: hoje eu preferiria morrer do que orar. Olha só. É o Brenner. O Brenner. Você pensa no David Brenner, você assim, jamais ele falaria isso. Falou, ele foi sincero. Tava tão uma sequidão de estio, né? Tava numa aridez espiritual tão grande, mas ele registrou aquilo. E depois ele coloca, depois o autor, o Donald, coloca uma outra parte onde ele está assim explodindo de alegria, né? Efusivo, adorando a Deus e escrevendo ali, e usando palavras até difíceis de se compreender, palavras bem rebuscadas e arcaicas, porque ele não encontrava palavras melhores e mais profundas para expressar sua alegria no Senhor. Então, planeje persistir e fazer mesmo quando não estiver com vontade. Né? Hoje eu não estou a fim de ler a Bíblia, mas é melhor você ler sem vontade do que você não ler. Entendeu? A mesma coisa com as outras disciplinas. O exercício físico, então, nem se fala, né? Mas planeje persistir. E assim como todas as disciplinas, você deve começar a fazer as anotações antes de experimentar o seu valor. O que isso significa? Que o benefício não será imediato. Não vai ser no primeiro dia de anotação que você vai perceber que isso é uma bênção. Perceba que é uma nova maneira de se relacionar com Deus, onde você adiciona mais um recurso à sua vida devocional. Então, você vai precisar de um time, né? Um tempo, uma recorrência no uso da disciplina da anotação para você começar a perceber o quanto isso é bom. E o que eu percebo do que eu já li de outros homens de fé que usavam isso, e também nos exemplos que o Donald colocou no livro, é que eles faziam com muita naturalidade. Mas por quê? Porque eles já faziam há 10, 15, 20, 30 anos de vida de anotação, né? Então também você não queira ser um David Brenner amanhã, né? Vai demorar um pouco para você engatar a primeira, a segunda, a terceira e por aí vai. Então planeje persistir e entenda que você só vai começar a ver o resultado disso depois de um tempo. Assim, por exemplo, por que muita gente desiste de dieta e exercício físico? Porque ela pensa que ela vai emagrecer na primeira semana. Aí ela não vê resultado na balança, né? Ou ela ainda não entrou naquela calça cara que ela perdeu. Aí você, vou parar com isso daqui, não adianta nada. Mas calma, tem que ter constância, tem que insistir mais um pouco, entendeu? Então, a mesma coisa, você não vai
virar um George Miller da noite para o dia, porque você fez 1, 2 semanas de anotações, entendeu? E o objetivo não é ser uma pessoa mais espirituosa, é simplesmente ter mais um recurso dentro do nosso relacionamento com Deus, que pode nos ajudar, né, a sermos mais piedosos. É isso, meus irmãos. Alguém gostaria de fazer alguma observação, algum pensamento? Vinícius, uma coisa que eu achei bem legal também, que está no livro, né? Ele cita um filósofo, que agora não vou lembrar o nome, né? Que diz assim, né? É sempre melhor, quem anota pouco tem que ter uma memória muito boa, né? Mas o inverso também é verdadeiro, né? Anote, porque sua memória vai te trair em algum momento, né? Então, a gente precisa aprender a pensar nisso, em como você disse, né? Deixar um registro para nós mesmos e, eventualmente, para outros cristãos que passem pela mesma coisa, Sim, né? Com certeza. Mais alguém? Então, vamos encerrar, então, para a gente aí se arrumar e estarmos juntos na igreja. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês e vamos orar para encerrar. Senhor, Obrigado. nós te Obrigado agradecemos, ó pela Pai, ajuda. porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós e o Senhor nos dá recursos, ó Pai, para nos relacionarmos contigo. E um desses recursos, ó Pai, que muitos homens na história da igreja utilizaram, e também nosso querido pastor Flávio se utiliza, são as anotações, o uso de um diário, o uso de cartões, ó Pai, para que nós possamos ali consolidar e registrar, ó Pai, os bons e também os difíceis momentos que nós temos na nossa caminhada contigo, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esse encorajamento que nós recebemos, eu também recebi, Senhor, e que de alguma maneira nós possamos colocar isso em prática com o objetivo de alcançarmos a piedade, ó Pai. E nos ajuda, Senhor, na prática das demais disciplinas, para que possamos nos esforçar conscientemente, ó Pai, para vencermos a nossa carne, vencermos o pecado, e vivermos de uma maneira que agrade ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Tchau, tchau. Valeu, Vinícius. Obrigado. Obrigado, Amém. Vinícius. Deus abençoe. Tchau, tchau. Alô, amém. Tchau, tchau. Pronto. Olá, Neuza. Tudo bem? Se eu desligar, desculpa. Então tá bom. Tá Tchau, tchau. ouvindo? Deu. Sobrou um tempinho, né? Não, eu fiquei ouvindo. Aqui tá oscilante. Joia. Muito bom. Tchau, Neuza.